Então, você e o Kleber está se tornando um reflexo da grandeza do poder de Deus. Exatamente. De como existe um processo de maturação, de conhecimento, de reconhecimento, de avaliação, para chegar onde você está chegando hoje. Hoje, quem olha para você não te reconhece mais. E exatamente, nós éramos completamente improváveis. Hoje as pessoas falam, impossível. Mas quando me vê, fala assim, Tandara. Para mim, tá sendo tão claro, porque eu não preciso ver essas mudanças. Claro que eu vejo, mas as pessoas passaram a ver. E isso, para mim, é o mais importante e que realmente mostra que eu estou seguindo no caminho certo. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E antes de começar, gostaria de convidar a você para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar as nossas notificações. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, Escola de Voleibol Tandara Caixeta, a Bootcomp, a agência Tizan Digital e a Líder Inspeções. Vamos agora conversar com o nosso convidado especial, o meu pastor, Rogério Maciel. Olá, tudo bem? Shalom, Tandara, shalom a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria, um prazer imenso estar aqui, sendo aí o primeiro a conversar nesse novo ciclo, nessa nova fase da sua vida, em algo tão importante que é esse podcast que com certeza vai impactar muita gente. Com certeza, eu fico muito feliz em participar, em te convidar para ser o nosso primeiro convidado. Você que fez parte e faz parte desse momento tão importante da minha vida, né? Já são 1 ano e 9 meses, né, pastor? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses já caminhando juntos e não poderia ser diferente. Primeiro, a minha gratidão a Deus, né, por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. E segundo, gratidão a você, por Ele estar, né, através de você, fazendo essa diferença total na minha vida, na minha casa, no meu casamento, enfim, em tudo, na minha transformação. A gente fica feliz, Tandara, de ver como você tem se dado a mudança. Porque a questão não é apenas ir para uma igreja, mas se entregar à transformação, se entregar à mudança, permitir uma nova forma de pensar. E isso é o que tem impactado você, tem impactado a sua casa. Afinal, vivemos um evangelho que ele é poderoso. O evangelho do reino de Deus, ele vem para transformar vidas, né? Não só para abençoar. E você é uma prova de como o teu semblante mudou, como o teu comportamento mudou, as tuas palavras mudaram. Então, você se torna uma prova viva de como Deus é maravilhoso em nos mudar. Exatamente isso. E nessa caminhada, eu venho pensando, né, e refletindo bastante em toda essa trajetória. Algumas pessoas me perguntam se eu já batizei, né? Então, sim, eu já batizei, né? Inclusive, tem algum tempo, lá em 2018, faz um tempinho já, né? Em 2018, em setembro de 2018, eu me batizei na Igreja Expansão da Fé, com o pastor Kleber Barros, que você conhece bastante, que é uma bênção. Homem de Deus, igreja abençoada. Com certeza. Né? E desde então, eu venho, né, ouvindo, lendo, né, bastante sobre a palavra. Claro que nesse meio tempo, né, várias coisas aconteceram, né? Infelizmente, eu me desviei em alguns momentos, mas que a partir do momento em que eu passei pelas águas, eu entendi o real sentido do batismo. Não é simplesmente você renunciar, é uma renúncia, né? Ali eu senti que depois mudou muito tudo, o meu pensamento, o modo de vestir, as pessoas começaram a reparar isso. E para mim foi interessante, porque neste início me incomodava essa comparação, né, das pessoas. Mas eu entendi que eu tinha que renunciar a algumas coisas, né? Então, tinha algumas coisas que já não eram mais para mim. Sim. E que não fazia mais sentido. E que hoje fazem completamente sentido, né? Então, acho que esse é o real aprendizado. Porque não foi imposto, foi uma decisão minha,
né? Então, eu venho sendo transformada durante todo esse período. Houve erros, houve acertos, né, durante todo esse período, mas eu falo para você que realmente, nos últimos 1 ano e 9 meses, para mim fez completamente diferença, muito sentido, né? Muito mais sentido do que vinha fazendo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o significado do batismo. Né? Eu venho aprendendo com o tempo, né? Mas, enfim, eu sou imperfeita, ainda não sei tudo. Todos nós somos. De perfeição, estamos todos no mesmo caminho. Exatamente. Tudo torto e imperfeito. Não adianta. E exatamente isso. Né? Perfeito, a gente só tem que ter uma consciência que só o Senhor Jesus Cristo, ele é perfeito. Só ele. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, para que a gente entendesse, para que as pessoas que nos assistem, elas entendam também, né, sobre o batismo, sobre o motivo, sobre o objetivo, né, onde a gente quer chegar, né, quando a gente passa pelas águas. Legal. Tandara, eu penso da seguinte forma. Quando a gente fala de batismo, o batismo ele não salva. O batismo ele não liberta. O batismo nada mais é que um ato, uma confissão pública, como você ir na frente de uma igreja, como se faz no tradicional, né? Levantar a mão, aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso são atos públicos. A grandeza está a partir disso. Então, 1 Pedro fala que o batismo ele não tem a ver com uma conotação de salvação, mas sim a consciência pura. O que isso quer dizer? Que eu passo pelas águas fazendo algo público, mostrando que agora o ato de ser imergido, né, é o simbolismo da morte. Então é como você descer a sepultura e agora você deixa ali o seu velho homem e levanta-se como uma nova pessoa. Essa é a parte mais comum e simples. Porém, quando você se levanta, você ainda se levanta sendo você. Sim. Você tem os seus desejos, suas vontades, o seu querer. Por isso que o que vai acontecer é que com o passar do tempo, você vai mudando a sua forma de pensar. Então a tua consciência vai alterando. Você vai percebendo que se torna a vontade de Deus maior do que a sua. E além disso, a graça soberana e poderosa de Deus, ela começa a habitar em você. E é aí que começa a mudança. Muitos dizem assim, eu posso batizar de novo, eu pequei, eu posso batizar de novo? Não, porque a questão não é o batismo nas águas, mas quem você é a partir de. A questão é como é a sua cabeça, o que você pensa, como você reflete sobre Deus, o que você busca. Então você batizou nas águas e teve a sua trajetória. Dentro dessa trajetória estava presente a Tandara mulher, a Tandara mãe, a Tandara profissional, e todas elas em conflito. Porque agora há um Senhor. Então você aceitou um Senhor, e agora ele tem que colocar todas essas mulheres em uma só, debaixo da mesma coisa, do mesmo propósito. Então, existe esse processo de transformação. Porém, quanto mais você reflete, se entrega, passa a olhar para Deus, não como uma questão religiosa de ser, que eu acho que esse é um dos nossos problemas hoje. Todo mundo olha para Deus, olha para Jesus como algo muito religioso de ser, como se tem um jargão. Todo homem precisa de religião, todo ser humano tem que ter religião. Então, acho que tem muito disso. Porém, quando você entende a grandeza do Eterno, a bondade dele e se molda dentro disso, como você fez, você passou pelo batismo, viveu brigas internas ainda, situações adversas sobre a sua vida, porém, ao ponto de agora parar e dizer, bom, vamos lá, quem é o Senhor aqui? Sim. É Cristo? Opa, então se ele é Senhor, vamos começar a partir dele. É aquilo que Paulo fala, que ele lançou como um prudente arquiteto a base, o fundamento. E ele diz, agora cada um construa a partir dele. Então, toda a construção que começa a partir dele vai gerar transformação. Vai mudar a tua casa, vai mudar o teu esposo, esposa, filhos, pais. É como uma luz acesa. E quando essa luz é acesa, as trevas não conseguem ficar. E é o que você tem feito, acendido a sua luz.
É exatamente isso. E eu venho, principalmente refletindo em toda essa minha história, né, que eu venho, enfim, eu falei recentemente do meu encontro, né, com Deus. E, na verdade, quando eu reflito, eu acho que eu pulei um pouco das fases. Porque, primeiramente, eu me batizei em 2018, por conta, né, de toda essa emoção, mas eu não entendia realmente o que era o Senhor. E agora, depois, vamos colocar assim, nos últimos 2 anos, eu demorei 3 anos para eu entender realmente o que era. Então, hoje, eu me sinto realmente preparada. Eu até perguntei, era uma dúvida em que eu tinha, posso me batizar de novo? Né? É o sonho de todo mundo. Então, porque antes, quando eu me batizei, eu não tinha essa convicção, sabe, toda essa questão de entender, de ter um entendimento mesmo. E agora eu me sinto realmente preparada. E eu até falei, eu posso me batizar de novo? E eu falei assim, não pode. Eu falei assim, tá bom, entendi, ok. Mas, por exemplo, a minha conversão mesmo, a minha conversa com o Senhor veio mesmo nos últimos meses, né? Nos últimos 1 ano e 9 meses, vamos colocar assim, que foi realmente a minha vida intensa. Acho que por tudo que eu passei, por todo esse sofrimento, sabe? Essa questão de essa angústia que estava dentro do meu coração e eu não tinha a quem, né, recorrer. Sim. Eu tinha o Senhor, que era o que me ouvia. Ele não fala, na verdade, ele fala. Assim, no E início, muito. e muito. No início, na minha cabeça, eu falava assim, eu deixei até mesmo, por todas as situações, desacreditar mesmo. Porque eu falava assim, eu vou falar com uma pessoa que não vai me responder. E prontamente já veio me respondendo, né? Muito rápido. Então, eu desabafava realmente. Eu estava tão delicada, tão destruída realmente por dentro. As pessoas me viam na rua, no início de tudo, e falavam assim, Tandara, você... Eu parecia um zumbi na rua. As pessoas me viam, mas eu não via as pessoas, eu não enxergava, né? Então, assim... E aí eu falei assim, cara, eu preciso ir, Senhor, me dê forças, porque eu preciso ir, eu preciso encontrar uma maneira de viver, porque eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, né? E aí veio quem? Ricardo de Moura, o Pepino. Esse aí eu conheço. E esse você conhece muito bem, é a minha bênção, são só 19 anos de relacionamento, de uma amizade, assim, ele é padrinho da minha filha, né? Então... É uma pessoa que me ouve quando eu tô bem, quando eu não tô, quando eu tô triste. A gente briga, ficamos alguns anos separados, mas nunca mudou, né? Então, ele entrou na minha vida e ele falou assim, nega, eu vou te ajudar. Então, vamos comigo? Foi onde eu conheci você, né? E onde a gente foi, nós fomos na Kairos e eu me senti muito bem, né? Então, eu me senti muito bem, acolhida e aquilo ali me fazia bem. Eu ia à igreja, eu me sentia abraçada. Na verdade, era o Espírito me abraçando, né? Ele estava ali me acalmando. Então, eu sentia que era um abraço e que é assim, vai passar. Não vai ser para sempre, não vai ser eterno, né? Então, o Pepino, ele acabou me levando e eu super gostei. A gente fez um propósito juntos. Nós vamos falar assim, onde um estiver, o outro vai estar também, né? Então, é sempre muito importante você ter essa pessoa que é a base para estar perto. E quando eu cheguei na Kairos, eu estava completamente destruída. Eu não sabia para onde eu ia, se eu ia para frente, para o lado, para a esquerda, para a direita, eu não sabia o que fazer. E eu fui pedindo. Porque a gente só pede, na verdade, a gente procura a igreja quando a gente precisa. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É sempre assim. E Deus até entende. Deus é tão bom que ele entende. Ele sabe que o homem vai buscar Deus só na necessidade. Quem fala assim, eu busco a Deus, eu comecei buscando Deus porque eu amo Ele. Não. É alguma necessidade. Ou até medo de ir para o inferno. Exatamente. Que é o principal. Ninguém quer ir para o inferno. Então, todo mundo começa buscando a Deus. Verdade. Eu digo que esse é o amor primário. Todo mundo vai para a igreja por uma necessidade. Quem fala que não é mentira. Ele quer alguma coisa. Sim. Quer uma paz interior, quer uma porta aberta, quer uma providência. Esse é o primeiro amor. E Deus é tão grande, maravilhoso, que ele entende isso. Só que não podemos ficar no primeiro amor. No primeiro amor. Então eu tenho que crescer. Ouvi isso bastante, né, pastor? Você ouviu, né? Ouvi bastante. Tem que crescer, tem que melhorar. Então eu paro de buscar a Deus pela minha necessidade
e começa a olhar agora quem ele é. Exatamente. E aí que as coisas mudam. E quando eu cheguei na Kairos, eu pedia bastante. Eu ia a todos os cultos e eu pedia sempre a mesma coisa, que para todos já sabem que eu queria retornar, que eu queria voltar, né, que não era justo, porque aquilo comigo. Então, a partir do momento em que eu aprendi que não era mais, a maneira que eu estava orando estava errada, falei assim, opa, acendeu a luzinha vermelha ali, Piscando né? aqui. Ela começou a piscar, né? Então, e aí a gente começou a passar, né, todas as semanas, independente de estar no culto junto, você estava na minha casa. Sim, né? prazer Foram imenso. longas segundas-feiras, porque era toda segunda-feira. Longas saídas de 1h da manhã. Chegava A esposa, cadê você? Não vai chegar, não. Não vai chegar. Onde você tá? Tava achando já que a gente tava raptando ele já. Já um beijo pra minha esposa aqui já. Pastora Por Fabiana favor. Maciel, um grande beijo pra você. Te amo, meu amor. Fui paciente comigo. É até hoje. É até hoje. E assim, chegava em casa, era, vamos colocar, 7h da noite e ir embora 1h da manhã. Né? Então, assim, eram longas conversas e eram momentos de mesa que eu e o Kleber não tínhamos. Né? Então, a gente passou a aprender isso, que era necessário termos o nosso momento de mesa. No começo era bem difícil, porque, né, dois jogadores, né, completamente ali bicudos, um falando E eu o ficava outro como ouvindo. líbero ali o tempo todo, tentando só recepcionar, defender e se jogando. Gente, foi... Eu acho que eu fui um bom líbero nessa época. Essa fase, você foi o maior líbero, que não podia deixar a bola cair de nenhum lado. Não podia. Né? Então, foi um momento muito desafiador, esse início. Porque era uma briga constante dentro de mim. Porque eu sempre fui, né, saí de casa com 14 anos. Sempre fui completamente independente. Sempre resolvia, matava no peito. Eu vou resolver. Eu vou acontecer. E não era assim. Eu tinha que conversar. E até eu entender que eu tinha que conversar e alinhar essas situações com o Kleber, foi muito difícil. Eu confesso que foi muito difícil. Você falou uma coisa interessante, que acho que nós precisamos pensar um pouco. A vida ela é feita de ciclos. Sim. O problema está quando não há o respeito dos ciclos. Então, quando nós atropelamos o próprio ciclo da vida, nós vamos ter problema. Por quê? Tudo que Deus começa, termina. Tem um projeto. E depois se inicia outro. Exatamente. Então, é um ciclo contínuo que vai trazendo uma ascensão e provocando um crescimento. Uma porta que se abre, amanhã ela pode fechar. Uhum. E se eu estou em Deus, eu tenho que entender que esse ciclo acabou e agora começa outro. Você foi posta no meio de um emaranhado de situações. Sim. Além da, como você falou, uma mulher totalmente independente, desde os 14 anos, que fazia e acontecia. E agora Deus olha e fala, deixa eu ajustar um pouquinho algumas coisas. Só que como não teve ciclos exatos, automaticamente, quando se viu sem as coisas na mão, que é o normal do ser humano. Sim. Que ser humano não fica desesperado quando perde as coisas? Que ser humano não fica sem direção quando se sente sem chão? Porém, Deus é tão bom que ele começa a nos organizar. Então, o ciclo foi desrespeitado. Uhum. Ao ser desrespeitado, a consequência vem. A Bíblia é muito clara numa coisa, que ninguém pode esquecer. O que você planta, você colhe. Então, se você gerou algo errado, lá na frente você vai colher. Ninguém fecha os olhinhos bonitinhos na terra sem antes passar por esse estudo de colheita. Por isso que, no tempo de desencaixe, é normal nós buscarmos a igreja. A igreja ela é um pronto-socorro, é um lugar de ajuda, é um lugar de apoio. Porém, uma das palavras que mais me afetam hoje é a palavra de Efésios capítulo 4, do versículo de número 11 e 12, quando fala dos 5 ministérios. No versículo 12 ele fala que tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Qual que é o projeto de uma igreja? Não é fazer cultos, mas aperfeiçoar santos. Aperfeiçoar aqueles que agora se separam para ser santificados. Então, quando os santos são aperfeiçoados, esses conseguem servir melhor, como diz Efésios 12,
4:12. E depois de servir melhor, o corpo de Cristo é edificado. Por isso que voltamos à ideia do batismo. O batismo como algo público, uma confissão de fé pública, notória, importante, porque mostra a verdade exterior do meu interior. Agora, pense comigo. Se você não tivesse sido batizado, tivesse segurado um pouco, por quê? Porque a tua consciência não estava totalmente posta. Mas como a cultura diz que tem que batizar, e que se não batizar, e de forma errada alguns dizem, né? Não vai nem para o céu, e é importante, você se batizou, mas não tinha consciência para. Por isso, hoje, o desejo de todo mundo, eu encontro muita gente assim, com o mesmo desejo. Eu posso batizar de novo? Por quê? Quando eu batizei, eu tinha 14 anos. Quando eu batizei, eu não estava entendendo. Agora eu quero batizar. Mas a questão não é o batismo. A questão é a consciência. Então, quando você passa a ter consciência agora de quem é o teu Senhor, Yeshua HaMashiach, quando você passa a ter um coração aberto, deixar e se permitir ser tratado, moldado, o próprio Espírito Santo, que ele é expert em mostrar para nós aonde estamos errando, controlar o nosso temperamento, ele começa a colocar as coisas dentro do seu devido lugar. Por isso que respeitar ciclos, ele é fundamental. E quando você chega ao ponto de agora, aberta em Deus, para entender o seu propósito, ele começa a crescer. Ele começa a dar porções a mais. Por quê? Porque agora estamos prontos. Então, quando a gente chegou na sua casa, na casa do Kleber, cara especial, beijão, né, Kleber? Kleber é um cara fantástico. Minha bênção. Bênção. É uma bênção. Então, o que acontecia ali? De fato, ciclos que não foram fechados, sentimentos que estavam feridos, psicológicos abalados. Então, completamente. O que nós... Totalmente. Misericórdia. Mas foi bom. Foi bom para mim, porque aprendi a conhecer e respeitar você, respeitar o Kleber. E o próprio Espírito foi que começou a mostrar aonde estavam os pontos errados. Exatamente. Eu lembro até hoje da revelação, da primeira coisa que Deus me mostrou, um piso com muitos buracos embaixo. É uma coisa que não sai da minha cabeça. Sim. E olha que isso é difícil. Quando eu tenho uma revelação, alguma coisa assim, eu esqueço rápido essas coisas. É uma ou outra que fica gravada. A minha memória é uma benção. Então, Deus começou a corrigir esses buracos. Por mais que tinha um piso, mas embaixo desse piso estava falho. Então, Deus começou a corrigir, começou a moldar. E vocês se permitiram. Eu sou grato a Deus por vocês se permitirem, por nos aceitarem na casa de vocês para conversar, para bater papo, tentar entender propósitos. Então, você e o Kleber está se tornando um reflexo da grandeza do poder de Deus. Exatamente. De como existe um processo de maturação, de conhecimento, de reconhecimento, de avaliação, para chegar onde você está chegando hoje. Hoje, quem olha para você não te reconhece mais. E exatamente, nós éramos completamente improváveis. Hoje as pessoas falam, impossível. Mas quando me vê, fala assim, Tandara. Para mim, tá sendo tão claro, porque eu não preciso ver essas mudanças. Claro que eu vejo, mas as pessoas passaram a ver. E isso, para mim, é o mais importante e que realmente mostra que eu estou seguindo no caminho certo. E principalmente o Kleber, né? Então, assim, a gente sabe, no início foi muito difícil. Até colocar na cabeça dele, ele abriu o coração, sabe? Não é nem colocar na cabeça, mas o coração. Sim. Ele ouvir com o coração realmente, né? Então, essa transformação, tanto minha quanto dele, da nossa casa, ela é visível, né? E eu fico muito grata. No início, né, de todo esse processo, eu sentia que parecia impossível, né? Mas hoje, Senhor, eu não tenho do que reclamar. No início eu ia, né, na igreja, para os cultos, né, falava com você, pedir oração, mas para pedir, hoje não. Hoje eu agradeço. Hoje eu não preciso pedir,
Porque o Senhor, ele vem mostrando e demonstrando que ele vem cuidando da gente, que ele cuida de mim, que ele cuida do Kleber, da Maria, da nossa casa. Então, eu não preciso pedir, porque automaticamente ele já vem, sabe, transformando, ele vem moldando. Primeira diferença que eu senti comigo, né, a minha experiência com o Espírito Santo, completamente as minhas vestes. Porque eu vestia algo em que parecia que eu tava... Nossa, não é isso. Eu não me aquilo me incomodava, né? E até o meu pai brinca. Meu pai falava assim, você tá muito crente, hein? Eu falei assim, pai, me deixa, não fala, tá tudo bem. Mas ele brincando, assim, ele acaba zoando até, né? E a minha mãe fala, nossa, mas você tá tão bonita agora, sabe? Essa questão. E para mim é muito importante ver essas pessoas que estão próximas a nós, ver essa diferença, né? A diferença que o Espírito Santo vem fazendo na gente. Então, eu tô muito grata, de verdade. Essa experiência a cada experiência que eu venho vivendo, sabe? É surreal, é inexplicável, sabe? De chegar a, sabe, explodir o coração, assim, você não saber como falar. E de verdade, eu nunca estive tão feliz na minha vida, tão Glória realizada. Antes, quando eu jogava, vivia completamente correndo, comia correndo, tudo correndo, eu não vivia com a Maria Clara. Eu era mãe, tinha colocado no mundo, tinha parido, mas eu não vivia o dia a dia com a Maria. Nos últimos 6 meses, eu venho vivendo muito mais, porque antes eu tinha a Neide, né? Que, enfim, todos aqueles que me acompanham desde o início, era o meu braço direito e esquerdo, minhas 2 pernas. Era geral, tudo. Geral. Porque ela ficava com a Maria o tempo inteiro, eu levava ela para cima e para baixo. E então, hoje, desses 6 últimos meses, que a Neide ficou com a gente 7 anos, hoje, enfim, ela teve que descansar, é uma senhora mais de idade. É um ciclo, né? É um ciclo. E eu entendi lá atrás, quando falava assim, olha, os ciclos, eles se iniciam, eles se fecham, eles terminam, mas eu não via isso. E o meu ciclo com a Neide terminou em dezembro de 2022. E esses últimos meses eu venho crescendo com a minha filha. Glória a Deus. Né? Então, de participar, de levar na escola. Antes eu reclamava, eu falava assim, meu sonho é levar minha filha na escola. Meu sonho é levar minha filha para uma aula de patins, levar ela para treinar, sabe? E eu sempre reclamava porque realmente eu não tinha esse tempo. E eu tenho. Então, nesses últimos 6 meses eu venho vivendo intensamente, né, com a Maria, aprendendo a ser mãe, que é uma coisa completamente diferente de tudo que eu vinha fazendo durante todo esse período, né? Eu vivo com ela 24 horas por dia hoje. Legal. Então, assim, e tá sendo a coisa mais gostosa coisa que o da esporte vida. não deixava, né? Não permitia, né? Ele não permitia, porque eu treinava, eu saía de manhã, ela tava dormindo, eu voltava, eu fazia uma correria absurda para eu chegar e tentar levar ela pra escola numa correria. Foram poucas as vezes em que eu participei de reuniões, porque eu tava treinando ou eu tinha jogo, aí era a Neide que ia. Tanto é que o Kleber até mesmo fala, a Neide era a mãe da Maria. Você só tinha colocado ela no mundo, mas a Neide era a mãe. Né? E eu ficava brava e eu brigava com ele, mas eu não entendia, porque eu não tinha essa visualização. Hoje eu tenho, e realmente eu falo pra ele, você estava certo. Realmente, eu coloquei ela no mundo, mas a Neide era a mãe, porque a Neide fazia tudo. E hoje eu vivo intensamente diferente, assim, e o quão é gostoso ver a evolução dela, ver o crescimento. Eu sou daquela mãe que vai na escola e vai na reunião, ai, sua filha começou a ler, ai, eu choro. Né? Então, assim, é muito importante esses ciclos, né? E eu tô muito feliz por isso. Meu relacionamento hoje com o Kleber é completamente diferente. A gente não tem aqueles embates que a gente tinha antes, que era, deixa o copo aqui. Não, eu quero o copo desse lado. Cada um quer de um jeito. Por isso. Cada um queria de um jeito. Hoje a gente aprendeu a se comunicar. E a nossa relação virou completamente da água pro vinho, sabe? E mudou, transformou, né? E eu venho sendo moldada todos os dias. E eu sempre peço ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero ser uma mulher sábia. Porque uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Edifica o lar. Então, e eu venho pedindo isso insaciavelmente. Porque eu quero ser essa mulher sábia, né? Em todos os sentidos. Como mãe, como esposa, né? Hoje, graças a Deus, como empresária também, né? Então, todas as portas se abriram, né? E a gente estava até conversando antes, independente de tudo, né? Eu precisei, teoricamente, o meu mundo desmoronar. Sim. Para eu entender o real motivo.
o objetivo disso tudo. E hoje, não estando nas quadras, eu cheguei a lugares que eu achei que eu nunca chegaria. E onde o esporte não me levou. Sim. Né? Então, assim, o meu nome foi levado a patamares diferenciados, elevados, conhecendo pessoas, sabe? Fazendo essa questão de trabalho, de conhecimento mesmo, sabe? Para a vida. E o Senhor me levou. Né? Então, aonde eu pensei na minha vida que eu poderia chegar nesse momento? Aí tem um ponto interessante, Tandara, assim, o ponto da vergonha, né? O ponto da humilhação. Exatamente. Então, assim, a única forma do homem parar ainda é sentindo dor. O ser humano ele não para por si só. Não. Então, Deus precisa colocar algumas situações nas nossas vidas que vão nos fazer refletir. Então, até então, a sua carreira de ascensão, até então, tudo que o próprio Deus, porque sempre é Ele, tinha dado a você, condições, aquilo, outro, porém, não era o todo. Uhum. Eram partes. Você, por mais que estava em ascensão no esporte, ainda era partes, não era o todo. Então, Deus agora permitiu um ponto de transformação. Mas para te pôr dentro de uma igreja, não. Para se revelar a você. Então, ao se revelar a você, você optou, que aí é uma opção. Sim. Você optou para se aproximar deste que agora entendeu que estava chamando, para que ele pudesse corrigir e te levar ao todo. Então, a vergonha deu start, e aí agora eu tenho duas opções. Ou eu uso a vergonha para me tornar um avestruz, e me esconder, me anular, e aí vem a crise de ansiedade, aí vem a depressão, você passou perto dessas portas, assim, bem coladinho, Deus deu muita graça a você, louvado seja o Senhor por isso. Então, ou a pessoa entra em depressão, ou ela entende que este ponto de derrota é para uma transformação, para que Deus comece a operar. Foi o que você fez, você permitiu que esse ponto de vergonha fosse um ponto de aproximação de Deus. E ao se aproximar de Deus, Deus começou mudando quem? Você. Exatamente. Então, quando você fala, eu mudei o meu jeito de falar, eu mudei as minhas vestes, eu mudei... Esta é uma mudança interior. Ninguém disse a você, você tem que colocar tal roupa, tem que fazer tal coisa, tem que agir assim, agir assado. Não. O Espírito Santo, que ele é mestre por excelência, que ele é fantástico em tudo, ele começa a nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Então, a verdadeira pregação, se é uma coisa que todo mundo quer, todo cristão quer, pregar. Todo cristão quer falar do amor de Deus para alguém. Quer falar do amor de Deus para alguém? Mude. É simples, porque a maior pregação é as 100 palavras. É a mudança comportamental. É quando a pessoa diz assim, nossa, mas como você mudou? Nossa, Tandara, antes você rodava a baiana, né? Antes você fazia, acontecia. E agora? Tá tão bobinha. Não faz mais nada. Por mais que as pessoas falem com um jeito depreciativo, né? Querendo zombar, mas elas estão dizendo, mas mudou. Por que mudou? Alguma coisa você tem que mudou. Exatamente. Algo maior. Só podemos mudar quando algo é maior do que nós. Então, quando eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida, ele se torna maior. E ele começa a gerar em mim essa transformação. E aí que as pessoas dizem, o que você tem? Você tem algo diferente. Algo diferente. O que aconteceu? Teu semblante mudou, teu rosto mudou. Nossa, mas você não está falando desse jeito. E aí elas vão dizer assim, nossa, então se ela mudou, eu também posso mudar. Ah, se ela está falando que o casamento dela mudou, o meu também pode mudar. Pode. E este é o projeto. Então Deus, através do ponto de vergonha, fez com que tudo parasse. Porém, Deus, você se permitiu se entregar em Deus e Deus começou a moldar, a tratar, mudou você e agora ele começa a tratar a sua casa. Exatamente. Começa a gerar unidade no casamento, começa a gerar o que você está falando aí, a maternidade. Então você começa a ter prazeres que não tinha antes. Então, Deus errou nisso tudo? Não. A vergonha apareceu? Apareceu. A intenção do homem de te derrubar aconteceu? Aconteceu. Mas conseguiu? Não. Porque Deus soprou o seu nome para mais longe do que você podia imaginar.
Hoje você é uma grande empresária, hoje tem um casamento se tornou cada vez mais sólido, a tua filha partilha dos pais agora conectada, junto. Quem vai ser ela amanhã? Quem vai ser a Maria Clara amanhã? Uma mulher que teve a presença do pai, da mãe. Então, automaticamente, ela vai ser uma mulher melhor. Exatamente. Ela vai E ser uma esse é o meu esposa objetivo. melhor. Olha, E esse é o meu objetivo, né? Falando de experiências, né? Desde o início dessa transformação, não foi um início, nossa, 1000 maravilhas, né? Porque eu falava, nunca é. Eu chegava na igreja e você pregava a palavra e eu falava assim, Senhor, mas que porrada que você tá dando, é pra mim mesmo. Como se tudo fosse pra mim, realmente. Né? Então, nesse início foi difícil porque o Kleber nem sempre ia. Em alguns momentos, eu ia sozinha. E até mesmo você perguntava, cadê o grandão? Eu falei assim, o grandão hoje não veio. Não, mas tenha paciência que ele vai vir. Né? Então, em alguns momentos, eu acabava cedendo, que ele falava, eu não vou. E aí eu falava, eu também não vou porque ele não vai, eu não quero ir sozinha. Mas em nenhum momento, eu poderia ter desistido. Né? Eu falei, não vou mais, o Kleber não vai, não quero mais. Né? Então, eu passei a ir sozinha. Eu falei assim, Senhor, me dê força para que eu continue sozinha. E aí, querendo ou não, ele falava, eu não vou. A Maria falava, eu vou ficar com meu pai. Eu falava assim, não, eu vou. Inúmeras vezes eu fui sozinha. Sim. E aí, ele vendo, ele falava assim, opa, o que tá acontecendo? Então, no começo, hoje ele fala assim, no começo, eu não queria ir. Eu ia por causa de você. Mas hoje, graças a Deus, eu dou glória a Deus, porque hoje ele quer ir. E ele até mesmo fala, porque assim, querendo ou não, os momentos em que nós íamos, né, na igreja toda semana, e a gente passava uma semana tranquila, de paz. A gente se entendia, a gente conversava, né, todas as situações, a gente tinha que decidir alguma coisa, a gente sentava, a gente passou a ter momentos de mesa, coisa que a gente não tinha, e a gente teve que aprender que as coisas são decididas na mesa, olhando um para o outro, a decisão são juntas, eu não tenho que tomar a decisão sozinha e ele também, né, tem que ser num consenso. E esse momento de mesa era muito difícil no início, mas a gente começou a entender que a gente conversava mais tranquilo, que a gente passava uma semana tranquila. Quando eu ia sozinha, ele mesmo ficava, mais pro canto, né? Teve um episódio de que nós não fomos na semana 2 semanas seguidas. E eu ouvi dele, falei assim, a gente não pode deixar de ir na igreja. Glória a Deus, tá vendo? Porque aí eu cheguei para ele, assim, de curiosidade, assim, mas por quê? E aí a gente passa a perceber. E ele falava assim, a gente briga mais quando a gente não vai. Então, quando a gente está na presença, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente não está, a gente briga mais, a gente discute, qualquer motivo é motivo, né? Então, hoje a gente tem essa visualização. E o Senhor, ele vem sendo tão maravilhoso comigo. Eu até falei, né, na igreja, acho que tem uns 2 domingos para trás. Foi, 2 domingos. Eu pedi a oportunidade da palavra para você, porque eu queria falar. E aquilo estava me consumindo, que eu tinha que falar. E neste momento eu entendi que era o Espírito Santo. Coloca para fora. É importante você falar, porque vai ser de exemplo, vai virar, sabe, de objetivo de outras pessoas. Né? E logo em seguida, no final do culto, isso se concretizou, né? De várias pessoas falarem. Porque, assim, em abril, no Peça, né? Eu vinha durante todo esse trabalho, todo esse tempo, né? Jejum, oração, pedindo, agradecendo. Eu falei assim, Senhor, eu quero meu marido aqui comigo, do meu lado, eu não aceito vir sozinha. Eu não aceito e eu não quero vir sozinha. A todo momento eu pedia, chegou no Peça em abril, né? Foi. E aí, enfim, 3 irmãs da igreja vieram falar assim, Tandara, fica tranquila, o Senhor está vendo o teu coração. O Senhor está vendo as tuas batalhas e Ele vai te honrar, conte as noites. No Peça eu cheguei, eu falei assim, a igreja estava abarrotada de gente. Estava abarrotada, a gente chegou, não tinha lugar. E ele falou assim, né, o responsável lá pela igreja, ele virou e falou assim, olha, eu vou colocar vocês lá na frente. Aí o Kleber, não, lá na frente não, porque a gente já é muito grande, a gente vai atrapalhar. Eu falei assim, o importante é a gente entrar. Ele conseguiu um lugarzinho, a gente sempre, como a gente é grande, a gente senta lá na última Imagina, são pequenos. A gente fica ali no cantinho, ele fica na dele. Só que nesse dia não tinha outro lugar, eu não sei, a gente estava no meio da igreja pra frente.
E eu até vim falando, e eu cheguei muito emotiva esse dia na igreja. Eu falei assim, Senhor, hoje eu estou entregando tudo a Ti. Tudo tinha o propósito, né, de tudo, do jejum. Eu fui entregar todo aquele período, né, que eu tinha feito. Eu falei assim, Senhor, faz algo diferente, um diferencial na minha vida de tudo aquilo que eu venho pedindo e agradecendo ao Senhor. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas batalhas e guerras, né, que nós estamos guerreando durante todo esse período. Então, eu coloco nas suas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade para nós. E naquele dia, nós tivemos quatro taças, né? As 4 taças. As 4 taças. Na última taça, você entregou para o Kleber. E falou para ele que Deus tinha um propósito na vida dele e que ele queria cumprir, né? E que a partir daquele momento, as coisas iam mudar. E naquele dia, o Kleber é um cara que ele senta e ele tá ali, ele tá ouvindo, ele tá prestando atenção, mas ele tá o tempo todo sentado. Ele fala que não vai balançar. E ele fala não que vou balançar não... no louvor, não vou ficar aqui, ó, parado, travado, mas não vou balançar. Não vou balançar, mas ainda exatamente vai balançar. isso. E eu falei pra ele, Senhor, prova pra ele que o Senhor pode colocar ele pra balançar e o Senhor vai colocar ele pra balançar. E naquele dia, eu vi um diferencial nele, porque eu tinha pedido pra ele, eu falei assim, levanta, fica do meu lado. E ele virou pra mim e falou assim, tá, ele nunca tinha feito. Ele sempre fala, poxa, me deixa aqui, eu tô ouvindo, as coisas estão acontecendo, eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção. E naquele dia ele levantou e segurou a minha mão. E logo depois do culto, o Senhor falou que aquela semana inteira o Senhor tinha colocado ele nas tuas orações, no teu pensamento. E você sempre relutante, não, mas ele não tá fazendo por onde? Mas ele precisa fazer algo. Então, e naquele momento da entrega da 4ª taça, ele levantou. E aí foi onde o Senhor falou, não, realmente é para ele. Eu lembro que eu nesse dia ainda, ainda olhei, tava todo mundo de pé e ele ainda estava sentado. Ele ainda estava sentado. E eu olhei e falei assim, Deus, não vou entregar não. O cara tá sentado. Não é assim, não. E aí, desfoquei, continuei ministrando, daqui a pouco o homem levanta e Deus disse... Entrega. Tem como, né? Naquele dia, assim, a minha sensação foi de que realmente o Senhor cumpriu com o que ele prometeu, né? Que a Bíblia fala que ele não é homem para que minta nem para que volte atrás. Então, ele não dá nada pela metade, é por inteiro, né? Então, naquele dia eu completamente desabei na igreja, eu desabei, eu falei, e agradecendo, né, por tudo que ele vinha fazendo na nossa vida. Para quem não sabe, nesse dia ele foi na frente da igreja. Ele aceitou a Yeshua como seu Senhor e Salvador. E neste mesmo dia... Aí eu falei pra ele, agora você é crente, hein, mano? Toma jeito, agora você é crente mesmo, hein? Exatamente. E ele falou, não, beleza. E ele entrou ali, subiu no púlpito, né? Ele falou assim, não, é legal, né? Veio aqui de cima. Ele tá doidinho pra pegar o microfone. Ele tá doidinho pra pegar o microfone. Ele vai falar. E nesse mesmo dia, no Peça, a Maria Clara também aceitou Yeshua na Sala das Crianças. Então, receber esse presente da minha filha, aceitando Yeshua como o Senhor da vida dela, e ter neste mesmo dia o meu marido, né, tendo essa experiência. E não foi eu que pedi, foi do coração dele, foi o Espírito Santo que tocou nele. Né? Então, para mim, isso eu falei assim, Senhor, o Senhor é muito maravilhoso na minha vida. E foi na festa. E foi nas festas. É por isso, assim, as pessoas sempre falam, né? Por que vocês na igreja praticam as festas? Ah, mas as festas não é coisas judaicas. Primeiro que não tem nada a ver com o judaísmo. As festas é posterior, ou é anterior, no caso, né? As festas são festas hebreias. Quando Deus disse, vocês vão praticar essas festas. Então, cada festa, ela tem um propósito específico, uma provocação dos céus, uma movimentação celestial para cumprimento de propósito. As festas, elas são abertura e fechamento de ciclos. Então, são as oportunidades que Deus nos dá para recomeçar a vida. O que é o peça? O peça é o saltar, é o ir além.
É quando você sai da terra do Egito, que é uma terra de limitação, um bloqueio, uma trava, e agora você tem a oportunidade de saltar para um novo ciclo. Nós tivemos agora recentemente, depois, Shavuot, ou Pentecostes, que tem a ver agora com você livre, você está pronto para receber uma lei interna, uma palavra que vai te equilibrar, um espírito que vai direcionar. Então, Sim. as festas, para mim, são coisas tão poderosas que se o cristão entendesse o que são festas, eles praticariam, não dentro do judaísmo de ser, né? Não dentro da liturgia de ser, mas são momentos que você para refletir, pensar, avaliar. Você senta com a sua casa. Como você disse, você passou a ter mesa em casa. Então, vamos pensar assim. Imagine se todo cristão, estamos falando aqui para milhões de pessoas. Sim. Se todo cristão, primariamente, cuidasse da sua casa. Para o filho, cuidar do pai, da mãe. Ser um bom filho. Erros são erros. Mas distorção de caráter é outra coisa. E Yeshua vem para nos corrigir. Então você imagina, se todo cristão fosse um bom filho, se todo cristão fosse um bom esposo, uma boa esposa, se todo cristão fosse um bom pai, uma boa mãe, como seria a nossa sociedade? Agora, nós nos preocupamos em pregar o evangelho, mas nós não cuidamos da nossa casa. A Bíblia fala que eu não posso fazer isso se eu não cuido da família da fé. Ou se eu não cuido da minha própria casa. Quem pode administrar as coisas de Deus se não administra a própria casa? Então, é muito mais... tem muito mais validade você ter uma casa bem estruturada. Voltamos para os filhos. Eu tenho 2 filhos. Então, se os meus filhos me veem como um bom pai, me veem como um bom cidadão, me veem como uma pessoa digna, erros nós cometemos, mas eu digo de princípios. Uhum. Quem vai ser ele amanhã quando casar? Quem vai ser ele quando tiver que trabalhar? Então, não é o que você prega, é o que você é. O reino de Deus vem mudar o teu interior. Ele não tem o reino de Deus se expande por si só. Porque Deus ele vai numa sala fechada com qualquer pessoa e ele se apresenta. Agora, a partir daí, essa pessoa passa a fazer parte do corpo. Se dentro do corpo não há saúde, como é que essa pessoa vai entender os projetos? Então, você falou de ir para a igreja. O que é ir para a igreja? É estar debaixo de um ambiente profético, onde você recebe uma palavra de direcionamento, onde de forma coletiva você consegue louvar e adorar a Deus. Às vezes a gente está tão fraco em casa, tão cansado, tão apático. Você não tem força. Isso acontece, é o ser humano em si. E aí quando você vai para um ambiente desse, você está aqui quietinho, quebrado, triste. Aí tem um irmãozinho do lado falando, glória a Deus, aleluia. E aí tem o cara do louvor, adorando ao Senhor. Por mais que você esteja quebrado, você começa a sentir o impacto daquele ambiente. E você começa a ser envolvido por aquele ambiente. Então, a graça de Deus que está em você começa agora a me atingir. Então, o que você está fazendo ali está me tocando. Isso é corpo. E automaticamente agora, quando eu termino uma reunião, eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque eu entrei quebrado, triste, angustiado. Agora, dentro deste ambiente, eu sou tocado, eu sou ministrado, eu consigo louvar a Deus. Então, quando eu saio respirando fundo, eu saio mais ministrado, eu saio leve. Por quê? Porque é o ambiente. Uhum. Hoje, todo mundo quer, de forma prática, assistir pela internet. Exatamente. Né? Ah, não vou bem hoje. Confortável, né? Eu você tá lá deitado com no sono. sofá, tô com sono, eu tô de pijama e tá tudo frio, bem. Tá frio. Ó, cobertinha, ligou o celular, colocou aqui, tá aqui. Exatamente. Nunca vai se comparar com a conexão do corpo. O fato de você estar dentro ali, se está ali, às vezes na internet, você vai ouvir a palavra, vai receber algo. Mas não vai dar a mesma mas atenção. Mas não vai sentir, não vai dar a mesma atenção, vai fazer outras coisas. Exatamente. E manda uma mensagem, chega uma notificação do Instagram. Eu vou aqui
perde 10 minutos, 15 minutos do culto, né? Então, assim, isso é transformador e realmente é exatamente isso que você está falando. Porque eu chegava destruída, falava assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Quando você vai, eu chorava muito, até eu entender o porquê que eu chorava, né? Dessa questão de ficar completamente, falei assim, e pegar aquilo tudo, sugar exatamente, sabe? E me fazer refletir o que eu tô fazendo. A minha casa, meu marido, meu casamento, minha filha, né? Minha vida profissional, ou para onde que eu vou? Né? Então, assim, eu realmente sugava isso tudo e eu queria, era presencial. Não dava, pra mim não era, não vinha o celular, não de verdade, não fazia sentido pra mim. Né? Então, é cada vez querendo ir mais. E o Kleber falava assim, nossa, mas a gente vai toda semana. Vamos toda semana, nós vamos sim. É importante. Tanto é que nós colocamos como objetivo, né, e tarefa da família. Se um não vai puxar o outro. E todo Isso mundo aí, vai junto. é assim que funciona. Né? Então, assim, o domingo pra gente é aquele domingo em que nós vamos na igreja, depois nós vamos almoçar, nós vamos fazer algo, mas estaremos todos juntos. Né? Hoje, a minha maior briga é eu tô puxando aqui, tentando puxar meu irmão. E aí o Gleison, ele já falou com você também, não tô preparado. Ele corre, mas ele corre um pouquinho, mas vai chegar um momento, né? Mas ele ouve, né? No dia que ele vai um domingo sim, um domingo não, mas ele fica ali naquela, mas ele ouve, ele fala, nossa, isso foi bom, né? Eu falei assim, glória a Deus, Senhor, glória. É exatamente isso. É pegar aquele buraquinho que tá ali, ó, e o Senhor vai entrando devagarzinho. Uma das melhores formas que eu gosto de falar é a seguinte: acendam as luzes. Apenas acendam as luzes. Então, se qualquer pessoa estiver no meio onde existem luzes acesas, ele será tocado. Então, você acender a sua luz, o Kleber acendendo a luz, Pepino acendendo a luz. Exatamente. Aonde você for, as pessoas sempre perguntam, né? Ah, pastor, eu preciso entender a minha identidade. Qual que é a minha identidade? Exatamente. Agora, presta atenção no que Yeshua fala no Sermão do Monte. Ele coloca duas identidades muito claras: sal e luz. O sal tinha a ver na época com a questão de pacto. O sal servia para conservar, servia para temperar, mas um dos grandes simbolismos tinha a ver com aliança. Então, quem somos nós? Somos homens de aliança. Alianças com quem? Com Deus. E aonde nós chegamos, nós firmamos uma aliança, nós não corrompemos nossos princípios e valores porque amamos a quem nos chamou. E quando chegamos no ambiente, nós temperamos. Podemos falar de futebol, de economia, de política, de religião, podemos brincar, tirar sarro, fazer milhões de coisas, mas conservamos uma aliança com o Eterno. Essa é a primeira identidade. A segunda é ser luz. E ele ainda diz assim, olha, não se pode colocar uma candeia, a luz debaixo da mesma, tem que colocar em lugar alto para que todos vejam. Então, se nós somos luz, aonde chegamos, nós iluminamos. Não com o que falamos, porque somos. Sim. Uma das coisas que o cristão não consegue entender, e isso me deixa doido, é a preocupação de fazer coisas. Não é o que você faz, é quem você é. Se você é de Deus, a luz está acesa. Aonde você chegar, as pessoas vão se sentir agraciadas com essa luz, vão perceber o teu linguajar, o teu falar, o teu olhar, o teu comportamento. Tudo isso é dizer assim, mas você é diferente. Uhum. Não porque eu estou usando uma roupa, um terno, gravata, ou porque eu estou usando um tipo de X de coisa, ou porque ele fala, irmão, ou varão, ou varoa. Não. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Tudo bem? Dou shalom, dou paz, dou graça e paz. A questão é quem você é. Uhum. Por isso, quanto mais a gente se tornar, mais a sociedade será alcançada, mais as famílias serão alcançadas. Eu pego casos e casos de casais que o esposo não vai, a esposa não vai, e aí quebra, briga, você tem que ir, e não sei o que, não sei o que lá, aquilo outro. A maior briga é pela exigência. Exigência. Tem que ir, ele tem que ser aquilo, tem que ser assado. Não faça isso. Acenda a sua luz. Então,
Eu tô com Eu a música... demorei pra acender a minha. Mas ela Não, mas tá acendeu. acendendo. Mas é assim, Ela tá ali. são processos. Exatamente. São processos. Eu me converti com 18 anos de idade. Hoje, com... Eita. Não pode falar essas coisas. Mas com 45 hoje, nós vamos chegando a um processo de maturidade, Sim. de entendimento. Então, quantas coisas eu tive que passar para hoje ter uma nova forma de pensar. Uhum. Então, quantas vezes também me desencaixei com a minha esposa, Exato. quantas vezes me desencaixei com meu filho. Mas quando eu entendi que eu precisava me tornar, eu comecei a olhar primeiro para a minha vida, para a minha casa, controlar as minhas emoções. Então, você imagina se cada casa tivesse esse impacto da luz acesa. Então, vai chegar dias que o culto será substituído, e quem está assistindo não entenda mal, por um passeio do casal. Exatamente. Um almoçar e jantar juntos. O culto será substituído por um dia sentado no sofá com a família assistindo televisão. Em casa nós temos uma prática. Nós falamos que é filme família. Então nós sentamos nós 4, fazemos pipoca, colocamos um filme e geralmente cada um escolhe. E a torcida é para escolher bem, porque se o filme não vai bem, complicou. E todo mundo vai ter que assistir do mesmo jeito. E no final é assim, nossa, que filme ruim é esse que você escolheu? Nossa, Senhor. Então é a tiração de sarro. Exatamente. Então a gente já começa orando, Senhor, dá um bom filme, coloca um bom filme. E não são filmes cristãos, são filmes comuns. Sim, exatamente. Às vezes desenho, porque as crianças gostam, eu também gosto bastante de desenho. Então, a gente tem aquele momento de família. Exatamente. De estar no lar, a luz é acesa assim. Antes, no início, eu era uma briga muito assim, não, tem que ir. Hoje não, hoje se torna mais leve. Eu não fui na igreja, mas o que eu fiz? Qual motivo eu não fui? O que eu fiz? A pastora não foi porque eu vou ficar em casa. Não. A casa da pessoa. Fica no tá celular. Aqui, o filho tá num canto, a esposa no outro. Eu não fui porque eu fiquei em casa com a família. Com a família, mentira, tá no celular, ficou. Exatamente. Então, assim, hoje é completamente diferente. Então, eu vejo a qualidade desse tempo. Poxa, eu não fui na igreja, mas eu fiz aqui com a Maria, eu tava com o Kleber, a gente assistiu uma série, a gente tava aqui de preguiça nós 3. E, assim, é o melhor momento. Até você demorar a entender que é o melhor momento que você vai, entre aspas, perder. Na verdade, você vai ganhar, é estar com a sua família. Então, pra mim, hoje, o melhor momento é a gente deitar, a Maria Clara no meio. Então, ela tá ali no meio, eu e o Kleber do lado, assim, Senhor, eu não queria nada além disso. Uma casa harmônica, um ambiente de comunhão, de respeito. Muito. Assim, eu ficava muito chateada, porque, assim, querendo ou não, a nossa casa, ela movimenta, sabe? Muito movimentada. Porque é Pepino, é o meu irmão, aí eu tenho 2 funcionárias, aí tem o Kleber, tem eu, tem a Maria, aí tem amigo que vem, tudo. E antes, a minha mãe virava e falava assim, gente, mas não sei, essa casa, não sei o que acontece, que essa casa tá tão, sei lá, parece que tá num turbilhão, que é uma velocidade, todo mundo tá indo. E aí eu falei assim, Deus, e agora? Vamos colocar tudo aqui embaixo, vamos acalmar os ânimos da casa. E aí, por exemplo, a Rafa foi dormir lá em casa. A Rafa é uma amiga também de longa data, são mais de 9 anos de relacionamento. E aí ela foi lá em casa e ela falou assim, nega do céu, eu nunca dormi num lugar tão tranquilo. Eu fiquei tão feliz quando ela falou isso, porque mostra que esse é o espírito da minha casa. Né? Ela falou assim, eu ouvi nada, é um barulho, eu pensei que todo mundo tinha saído. E eu falei assim, não, a gente tá aqui, todo mundo de pijama, sentado na mesa, né, tomando café. E isso foi de sexta para sábado. E, teoricamente, é um dia em que tá uma movimentação absurda. E ela falou assim, parece que não tinha ninguém, parece que eu tava sozinha aqui. É sempre assim a sua casa? Aí eu falei assim, sim, é sempre assim. Ela, nossa, tinha muito tempo que eu não dormia tão bem, assim. E eu fiquei feliz com isso. Eu falei assim, Deus, obrigada, que era isso que eu queria. A presença dele está Era isso que eu estava buscando. A candeia está acesa. Exatamente. Então, assim, eu fico... Esse momento, né, de toda a minha vida, desse longo período, né, que eu tô afastada das quadras, ele tá servindo para eu enxergar aquilo que eu não via antes. Né? Então, são momentos, por simples que seja, um detalhe da minha casa,
de organizar a minha casa, de organizar a minha vida, né, com o Kleber, ser mãe, né? Então, assim, eu tô agradecendo de verdade ao Senhor, porque esse é um momento que eu achava que eu nunca teria. Ter essa experiência, sabe? De realmente viver, de não sobreviver. Sim. Então, para mim, está sendo determinante para minha vida. É um crescimento, uma maturidade que, de verdade, eu precisava e eu agradeço por estar passando por cada momento. Aí, uma coisa muito legal você colocou, que a gente tem aprendido no decorrer do pastorado, é assim, talvez sirva para algumas pessoas refletirem dentro de casa. Casas que possuem muito movimento possuem pouca harmonia. Vou repetir. Casas que possuem muito movimento, pessoa que entra, que sai, amigo, é sexta, é sábado, é domingo, sempre pessoas juntas, tem pouca, geralmente, tá? Tem pouca harmonia. Por quê? Porque elas não conseguem ficar só. Elas não têm conversa entre elas, então ela precisa de terceiros. Pessoas que vêm, amigos que estão de sexta, sábado, domingo, batendo papo, conversando, porque se deixar só o casal, não tem conversa. Não tem conversa, não tem harmonia. Então, a gente pega muitas casas que nós vivemos isso. Eu vivi isso lá atrás da minha vida. Uma casa movimentada, jovem entrando, saindo, e pá, bate-papo, aquilo outro. Quando ficávamos nós dois, ficávamos assim, vamos chamar quem hoje? Tem que ter alguém. Quem? Alguém. Quem vem? Porque você fica meio que perdido. Quando eu percebi que nós estávamos construindo errado, tanto eu como a minha esposa, nós fechamos a porta e começamos a construir nós dois e os filhos. Exatamente. Totalmente dentro. E aí que começou a solidez da casa. Aí que começou a estrutura. Então, nós hoje conversamos de tudo. Sim. Hoje ela é minha amiga. Acredito que eu sou amigo dela, claro. Mas existe uma conversa aberta, existe uma conversa pronta, o que vamos fazer, como é fazer. Então, tudo começa em casa. Sim. Então, assim, eu vou repetir isso porque é algo que me queima. Se todo cristão cultivasse primeiramente a sua casa, nós teríamos casas melhores. E aí, para mim, como pastor, eu vou falar agora como pastor, se a casa está sadia, esta casa, quando vai à igreja, ela não vai para pedir, ela vai para agradecer. Ela vai para queimar o seu sacrifício como sacerdote, uma sacerdotisa, vai como para oferecer a Deus o seu melhor. Olha como tudo muda. Então, essa casa sadia agora está pronta para receber alguém que não está, que está com dificuldade, está com problema. Por quê? Eu estou equilibrado nas minhas emoções, o meu psicológico está bem, a minha espiritualidade está boa. Então, chegou o irmão chorando, triste, eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar essa pessoa, vou me conectar com ela, vou mostrar a trajetória da minha vida, o meu testemunho para que ela entenda quem é Cristo. Olha como tudo muda. Então, Deus tem dado a você, e uma coisa que eu me regozijo muito, uma oportunidade de ser uma pessoa inteira. E quando você se torna inteiro, você se torna maduro para. Então, Deus teve que corrigir a tua maternidade, corrigir a tua questão de esposa, a tua questão de filha, a tua questão de irmã, todos os aspectos da sua vida, para que agora, se ele dando a ascensão a você, não quebra. Porque foi tudo construído agora no seu devido lugar, como a criação. A primeira coisa que nós temos na palavra é o haja luz. Então, a luz, ela sempre vai trazer à tona o que está certo e o que está errado. Por isso, no Evangelho de João, o próprio texto nos orienta dizendo que os homens amaram mais as trevas, porque eles não queriam que as suas obras fossem vistas. João capítulo 1. Então, os homens amaram as trevas e se esconderam nela, porque a luz desmascara. Então, quando você acende a luz, você olha para dentro de você. Você reconhece os seus erros. Então, hoje você está mudada, mas você sabe quem você é ainda. Sim. Você sabe o que vai cutucar você, vai falar, opa, aí não. Aí não. Aí é paulada mesmo. Exatamente. Por quê? Então, você sabe. Então, quando a luz está acesa, você sabe quem você é. Você tem equilíbrio. Você
tem cuidado com palavras, porque você tem luz. Deus foi criar o mundo, trouxe luz. E quando trouxe a luz, aí começou. Agora, isso. Cada um no seu devido lugar. E aí é o processo. Uhum. Então, acho que todos nós estamos neste processo até a vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, estamos nesse processo. Um dia, cada vez. Então, hoje eu mudo o meu pensamento. Amanhã, o meu comportamento. Amanhã, a forma que eu estou fazendo as coisas. E eu sou muito temperamental aqui, vou parar aqui, reduzir. É uma transformação contínua. Por isso que andar com Deus é algo tão maravilhoso. Se cada um soubesse desvincular a cada dia. Se desvincular da religião. Sim. E viver essa intimidade com Ele, seria maravilhoso. É poderoso. Se deixar, a gente vai passar aqui o dia. Vamos, a gente vai passar aqui o dia. Nossa, falar de Deus. Eu queria agradecer de verdade, né, por essa importância que você tem nas nossas vidas, que o Senhor tem na minha casa. Queria agradecer de verdade a Deus por ter colocado você, né, em nossas vidas, que foi determinante. E muito obrigada por... Ficando com vergonha. Não fica. Sou tímido. Ui, super. As pessoas Por que não viram, pode ser né? tímido? Eu sou tímido. E eu queria agradecer por você ter aceitado, né, ser o nosso primeiro convidado. Uau. Falar um pouquinho mais da Tandara, o que a Tandara é hoje, ver o seu ponto de vista, sabe, da minha transformação, né, e agradecer imensamente. Sou muito grata a Deus pela tua vida. Tô com vergonha, gente. Não fala. É assim, falar pra fora é uma coisa. Quando tá falando de você, a gente fica meio assim. Mas eu que agradeço, Tandara, a oportunidade de estar aqui. Eu sou grato de ver toda a sua transformação. Kleber é um cara que eu amo de paixão, realmente. Ele hoje é um cara que eu respeito. E poder ter ajudado. É o que eu falo, o nosso papel como servos do Senhor é ajudar. Se eu conseguir ajudar 5%, tá ótimo, ajudei 5%. Então, para mim é uma alegria estar aqui, pela confiança de ser esse primeiro a falar, a expressar, de testificar quem você tem se tornado como profissional, como mulher, e ver aquilo que eu falei na primeira vez que eu entrei na sua casa. Eu lembro disso até hoje, de como Deus sopraria o seu nome. Então, é muito gratificante ver Deus cumprir promessas. Então, o texto fala que se ele começou, ele termina. Nessa trajetória é o quanto nos entregamos para. Então, você tem se entregado. Então, obrigado de coração pela confiança, obrigado por abrir a porta da sua casa, por nos permitir conversar, bater papo. E agora eu tô com vergonha de novo. E obrigado. Que o Eterno te honre poderosamente. E estamos sempre à disposição. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Vou pedir vocês para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtem e compartilhem também. Um grande beijo.